sobre isso, trazer só um contraponto aí dessa situação toda. O PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, jornalista do Grupo Globo, ele tem um blog, né, até no Globo Esporte, ele trouxe uma postagem, né, sobre essa situação de pandemia. Aí o título é até assim: Europa mostra que futebol ativo não atrapalha combate sério à Covid. Né, ele trazendo esse lado da Europa que permanece com o futebol liberado em meio a medidas aí mais restritivas em relação ao combate à Covid. Né? Ele fala que Portugal diminuiu 7 mil casos diários de Covid para 970 com lockdown e futebol sendo disputado, e governos da Europa entenderam que o futebol testado não interfere no aumento dos casos. Né? Assim, lembrando também, né, que é uma outra realidade, né, na Europa, ali, em questão até mesmo dos clubes, as condições dos clubes. Aqui a gente sabe que clubes da Série A, clubes da Série B até também, né, tem essa condição de manter uma estrutura que você consegue minimamente ali ter um certo controle em relação à Covid, né? Isso não está também, isso não quer dizer que não vai ter casos, a gente já viu aí, né, até mesmo na Série A, caso no Ceará, caso no Fortaleza, mas é fato que realmente, né, clubes como Ceará, Fortaleza, outros clubes aí da Série A, tem essa possibilidade, tem essa estrutura de fazer testagens semanais, né, ter esse controle maior da Covid. O que vocês pensam aí sobre isso, sobre essa situação dessa paralisação no futebol e, no caso, agora com essa medida, só o Campeonato Cearense, né? Acredito que, não sei se o Afonso tem alguma informação assim mais concreta, mas eu acredito que esses jogos paralisados só do Campeonato Cearense, acredito que seja mais pela condição dos outros clubes envolvidos aí, a maior parte desses clubes que não teriam uma condição tão favorável de manter essa estrutura. O que vocês acham aí sobre isso, essa situação toda aí em relação a futebol paralisado e a pandemia, né, essas medidas aí que os governos estão colocando em prática? Olá, Afonso. Lucas, essa questão aí, antes desse decreto, né, que está valendo ainda, que tinha proibido o Campeonato Cearense, né, aqui na capital, o governo tinha alegado essa questão do trânsito interior-capital, né, que aqui na capital, obviamente, o número de casos é maior, né, e com esse trânsito que haveria, poderia agravar a situação aí no interior também, né, em outras regiões. Imagino que passe muito por isso também, né, os clubes aí passam por testagens, mas numa frequência menor do que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, então, evidentemente, fica uma brecha maior, a gente sabe que a estrutura mesmo, questão de práticas ali, protocolos no dia a dia também são um pouco mais precários, né, por questão financeira, enfim. Então, eu acho que isso pesa também, né, para que esses clubes estejam numa condição um pouco mais arriscada, né. Acho que a questão do futebol, assim, no caso, né, deveria paralisar todas as competições, ou então continuar, né, porque você, por exemplo, Fortaleza vai jogar lá em Caxias, né? E vai fazer uma viagem longa aí, então passa por aeroportos, né? Mais de um aeroporto e volta. Depois vai jogar contra o Ceará, que o Ceará vai estar aqui treinando, né? O Ceará viajou para Teresina, volta. Então, assim, você não vai ter esse trânsito aí interior capital, mas você vai ter trânsito e viagens interestaduais, né? Também o que pode trazer casos de repente, né? Então, eu acho que se houvesse uma decisão aí de paralisar o futebol de repente por 15 dias, eu acho que, né, numa escala maior e não só numa competição, eu acho que seria mais compreensível, seria mais lógico do que você paralisar só uma competição e outros times, né, fazendo outras viagens, né, para outros estados continuarem atuando ainda. E, Minhoca, antes de você falar, né, só trazer também um outro trecho aqui da coluna do PVC, do blog do PVC, que ele fala o seguinte, abre aspas, a resposta das autoridades europeias, antes mesmo de aproximar a vacina, é que uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Por isso, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, os líderes europeus entenderam que o índice de contágio é ínfimo e, por esta razão, o segundo estágio de lockdown severo não fechou o futebol. E o nível de contágio diminuiu sem aglomeração, com fechamento, mesmo com futebol sendo jogado, fecha aspas aí. Esse é um trecho aí lá do blog do PVC falando sobre a situação que na Europa os jogos seguem liberados, mesmo com medidas mais restritivas para o resto da sociedade.
Queria ouvir tua opinião, Minhoca, também sobre essa situação aí de futebol sendo liberado, ao mesmo tempo lockdown, como é que você vê isso? Tem algumas nuances desse debate que a gente tem que ter muito cuidado da maneira como a gente fala, né? Porque é o seguinte, quando você diz o seguinte, então quer dizer que um cara que vai trabalhar, que vai sustentar sua família, não pode sair de casa, vai ter que ficar dentro de casa, e um cara que vai jogar futebol pode, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, né, é claro que a gente não vai estar comparando aqui indivíduo com indivíduo, profissão é mais importante do que a outra, é óbvio que certas profissões, não à toa, que só vai estar liberado serviços essenciais, farmácias, alimentação e tudo mais, mas em boa parte da sociedade, e aí dependendo da localidade, seja Fortaleza, seja o estado, seja, enfim, o continente e tudo mais, quando você vê que tem um aglomerado de pessoas que circulam na cidade, a chance de transmissão é maior. Quando você diz que um contingente de pessoas vai fazer a sua atividade, né, profissional, que no caso a gente está falando aqui do futebol, isso na prática, comparado a um todo, ele é pequeno, aí a gente começa a discutir, mas por que o futebol pode e outras atividades não podem? O futebol ele tem a vantagem de você ter todo um aparato de alguns clubes, e não são todos, é bom destacar, para fazer testes, para fazer uma certa frequência. Isso é perfeito? Não, a gente viu na própria Série A que a gente viu casos de jogadores que entraram em campo infectados, como foi o caso do Valdívia lá do Avaí, e aí saber a notícia durante o jogo e ser sacado do jogo. Então, assim, o mundo ideal seria que jogadores, comissão técnica, profissionais que trabalham nos clubes, estarem concentrados, como, por exemplo, foi na NBA. Todo mundo foi lá para a Disney e todo mundo ficou lá, então ficou uma bolha, todo mundo lá, então não teria a chance de pessoas serem contaminadas. Quando os jogadores voltam para casa, a chance de trazer ou serem contaminados, ou pelo menos carregarem, portarem esse vírus e transmitir, se torna maior, porque a gente está vivendo um período de contágio. Então, eu acho muito difícil assim comprovar realmente que vai ser algo eficaz ou não, entendeu? E aí, já trazendo um outro problema que isso pode causar, e isso é um problema que acontece com o futebol e acontece com qualquer profissional que está parando nesse momento, comprometer, né? Comprometer o trabalho, porque para um Ceará e Fortaleza, parar por 10 dias, se fosse o caso, não é problema. Parar por um mês é chato. Mas para uma equipe, como a gente vê as equipes cearenses e várias outras aí espalhadas pelo Brasil, do interior, né? Imagina o Crato, imagina o Icasa, imagina tantas Atlético Cearense, que apesar de ter estrutura, é complicado, entendeu? Parar por muito tempo. E aí, se esse decreto perdurar por mais tempo, depois do dia 21, como é que vai ficar? Então, fica bem complicado realmente as coisas estenderem. Então, eu não consigo ter uma opinião totalmente formada quanto a isso. Eu entendo cada lado, mas se o futebol pudesse garantir a segurança de todos, eu até aceitaria com mais garantia. Devido a isso, a não tão certeza, é que eu entendo também realmente parar o futebol.